até o 19. Hebreus capítulo 7. Vai ser do 11 até o 19. Pode ler. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque, mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto-se manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Amém. Ou seja, então nós vamos olhar que esse texto ele nos mostra para Jesus como ele agora sendo esse sumo sacerdote, e agora sim ele tendo essa questão de, igual nós vemos ali, de abolir aquela lei e de trazer uma nova lei juntamente com a outra, porque na antiga ali não tinha como um rei ser também sacerdote. Aqueles que estão longe virão e ajudarão na edificação do templo do Senhor. Esse já é o versículo final que vai nos mostrar isso. Ele fala aqui do templo edificado pelo renovo e não do templo literal em Jerusalém. Primeira coisa que nós entendemos, que ele vem falando de um templo que ele é edificado pelo renovo, mas em momento nenhum ele traz o templo de Jerusalém sendo aquele templo. Aqueles que estavam longe na época do Antigo Testamento eram gentios, porque aqueles que estão longe, eles virão e ajudarão na edificação do templo do Senhor. E quem eram aqueles que estão longe? Eram gentios, ou seja, nós que ajudamos nesse templo, na edificação desse templo que é espiritual, que é as nossas vidas. Agora, para que nós possamos encerrar, nós falamos sobre perguntas referentes ao jejum, já entrando agora no capítulo 7. Então esse capítulo 6 nos fala sobre a visão, finalizando essa visão, e nos fala agora sobre essa coroação de Josué como rei e sacerdote que aponta para Jesus. Agora entrando nesse capítulo 7, nós vamos ver que está falando sobre o jejum. Nós vamos ver que ele está falando de perguntas que são referentes ao jejum, que vai nos falar do versículo 1 até o 14. Primeiro ponto que nós vamos ver é que do versículo 1 até o 7 vai nos falar sobre o jejum que não agrada a Deus. E agora quando pega do 8 até o 14, ele já nos traz agora uma lição da história para as nossas vidas. Vamos estar lendo do versículo 1 até o 7, no capítulo 7, versículo 1 até o 7, eu vou ler o inicial, os irmãos dão o prosseguimento. E sucedeu que, no 4º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, e no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Ora, o povo de Betel tem enviado que investe no Eleque, e os seus homens, para suplicar a favor do Senhor. Perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há muitos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso
foi para mim que jejuaste, com efeito para mim? Quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não era essas palavras do Senhor que disse por intermédio de profetas antigos, quando Jerusalém estava habitada a prosperar, juntamente com a sua cidade ao redor dela, quando o sul e a fronteira era habitada. Ou seja, então nós vemos aqui uma palavra que é dura sobre aquele povo. Aqueles homens, eles vão fazer uma pergunta e agora eles recebem uma paulada na cabeça. Porque a resposta que o Senhor deu para eles é uma resposta dura. Só que antes de nós entendermos disso, nós vamos ver que primeiro, que após um intervalo de cerca de 2 anos das primeiras visões, ou seja, essas visões que tivemos aqui até o capítulo 6, os estudiosos eles dizem que aconteceu em uma única noite. Nessa noite ele teve aquelas visões. E isso passa-se 2 anos agora, no caso dessas visões, que vai até o capítulo 6, quando entra o capítulo 7 já se passaram 2 anos que aconteceu aquela visão. Ou seja, aconteceu aquela visão, eles falaram, eles começaram a reconstruir o templo, foram 2 anos que se passaram. Então, chegando isso, após o intervalo de cerca de 2 anos, no 4º ano, no caso do reinado de Dário, 9º mês, que ali vai ser por volta de novembro, quarto dia, ou seja, vai ser em 518 a.C., foi igual até o evangelista comentou, que cerca de 500 anos antes de Jesus que aconteceu essas situações. No reinado de Dário, Zacarias ele foi chamado a profetizar novamente. E agora, como que ele foi feito isso? O que aconteceu? Nós vamos ver que nessa ocasião chegaram a Jerusalém uma delegação, ou seja, chegaram pessoas para fazer algo ali, para perguntar algo para eles, e provavelmente de Betel, que era ali coisa como daqui até Conquista de distância, assim, uns 30 quilômetros mais ou menos. Enviado para perguntar se os judeus eles deveriam observar o jejum nacional que foi instituído ali no cativeiro. E eles chegam até aquele sacerdote, chegam até aquele homem e perguntam: nós vamos continuar fazendo o jejum? E algo interessante que o texto ele diz, por exemplo, no versículo 2, que quando o povo enviou à casa de Deus, Cesares e Regem-Meleque, os seus homens, para orarem diante do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e os profetas dizendo, ou seja, eles foram enviados com essa missão de perguntar: devo chorar no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Ou seja, essa foi a missão que eles vieram, de perguntar se eles deveriam continuar jejuando. E nós vamos olhar agora que a sua hipocrisia apareceu. Agora sim, por que aconteceu isso? Por que eles não foram recebidos com essa resposta tão dura? A sua hipocrisia apareceu porque eles mostraram mais preocupação sobre uma cerimônia de instituição humana, não que fosse imprópria, não que eles não poderiam fazer, não, mas era uma situação que era humana, era uma tradição humana naquele momento, de que sobre a obediência moral, ou seja, sobre o que realmente eles deveriam fazer. Eles preferiam obedecer ali uma tradição que vinha sendo feita, do que realmente a palavra havia falado com eles. O jejum no 5º mês de Nabucodonosor havia destruído o templo no 5º mês. Ou seja, o que aconteceu? Nós vamos entender que tinham jejuns que eram estabelecidos por Deus para aquele povo. Mas o jejum que eles chegam até ali o profeta para perguntar não é o jejum que o Senhor havia ordenado. Era um jejum de lamento, mas que não foi Deus que mandou que eles fizessem naquele momento. Vamos ver. Deus ele respondeu que o jejum deles, no 5º ano, no 5º e no 7º mês, não era para Deus, mas para ele mesmo. E o Senhor ele começa a responder:
que aquilo que eles estavam fazendo não era para Deus, a intenção não era Deus, era para eles mesmos. E para compreender isso, nós vamos ver alguns pontos. Primeiro, igual eu comentei, a lei ela tinha alguns jejuns que eram para todo o povo. Abre alguém para a gente Levítico 23, 27, por favor. Olha lá, a lei ela incluía um dia em que o povo infligia a sua alma e que fazia por meio de jejuns isso. Levítico 23, 27, quem achou pode ler para a gente, por favor. Disse o Senhor, eu vou ler o 26 e e disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e preparem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Qual foi o mês que foi falado aqui? 7º mês. E qual foi o mês que eles perguntaram se eles deveriam continuar? O do 5º mês. Eles nem sequer citaram o do 7º. Eles só se atentaram a esse jejum que era do 5º mês. Nós vamos ver agora o 2º. Mas não foi sobre este dia que eles perguntaram. Foi igual nós comentamos. Não foi sobre este jejum que foi lido aqui que eles perguntaram. Eles tinham praticado outros jejuns durante 70 anos desde a destruição de Jerusalém. Ou seja, quando eles foram levados cativos, lá eles praticavam jejum. Mas não era esse jejum que eles estavam perguntando. Nós vamos ver que no 5º mês foi dado a destruição do templo da Babilônia, ali em 2 Reis 25, 8 e 9. Abre alguém para a gente, por favor. E outro abre no 2 Reis 5, 25 e 26. Esse o Ida vai ler para a gente. Do 2 Reis 5, 25 e 26. E outra pessoa leu de 2 Reis 25, 8 e 9. No 5º mês, 25 anos. Isso. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio a Nabucodonosor, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. Então, esse primeiro jejum, o do 5º mês, eles faziam em memória da destruição do templo de Jerusalém. Todos os anos eles faziam aquele jejum, mas agora lembrando que o templo de Jerusalém foi destruído. Agora de 2 Reis 5, 25 e 26. Leia aí pra gente, por favor. 2 Reis 5, 25 e 26. Cinco, 25 e 26. Ele, porém, entregou e foi diante de seu senhor, Eliseu, perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: este seu servo não foi a lugar nenhum. É 2 Reis? Vai. Porém, Eliseu disse: você acha que não está com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que está essa ocasião para você aceitar prata, aceitar roupas, olívias, vinho, ovelhas, boi, servo e servas? Porque a referência foi 2 Reis 25. 25, 25 e 26. Leia aí pra gente, presidente, por favor. É assim. A partir do 22, né? Não é a partir do 22? Isso. O 22 é o 25. Isso. Segundo de Reis, 25, do 22 ao 25. Porém,
quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa, a saber Ismael, filho de Netanias, e Jeonã, filho de Careá, e Serarias, filho de Tanumete, o Netofatita, Jazanias, filho de Maicatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhe disse: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servir ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, e filho de Elisamã, da semente real, e 10 homens com ele o feriram Gedalias. E ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Pronto. Então aqui o primeiro foi por conta da destruição do templo. O primeiro jejum que eles faziam era por conta da destruição. O segundo já foi por conta desse. Agora aqui nós vamos ver que Nabucodonosor, rei da Babilônia, coloca Gedalias como maioral daquela região. Isso no versículo 22. E o versículo 25, por final, diz que ele foi morto. Ele morreu. Então, esse jejum que eles faziam era em memória agora dessa pessoa que era o maioral naquela região. Então, nenhum dos dois jejuns era por conta do Senhor. Nenhum dos jejuns que eles estavam ali fazendo, de fato, era o jejum que Deus havia pedido ali em Levítico, que foi lido. Eram jejuns que eles faziam como memória. Não é que estavam errados, mas quando chegaram até o profeta para perguntar, eles nem sequer citaram o jejum que foi pedido pelo Senhor. Eles nem sequer pensaram de falar isso. Então, no 7º mês foi dada a morte de Gedalias, motivo das pessoas que restavam em Jerusalém abandonarem a cidade. Ou seja, aqueles que restavam ali abandonaram a cidade e por conta disso aconteceu esse jejum. Ou seja, se eles tivessem obedecido a palavra revelada pelos profetas daquela época, não teriam nenhum motivo para jejuar, para lembrar destas datas. Ou seja, nem da destruição do templo e nem da morte desse maioral que estava ali para eles. Pois Jerusalém não teria sido destruída. No versículo 7. Não deveis ouvir a palavra que o Senhor pregou através dos primeiros profetas? Ou seja, se eles tivessem ouvido as palavras, as primeiras palavras que foram dadas, nada daquilo teria acontecido. Quando Jerusalém era habitada e próspera, com as cidades em redor dela, quando os homens habitavam ao sul das campinas, ou seja, se eles tivessem ouvido a palavra dos profetas, no tempo em que estava bom, no tempo que estava bonança, eles não teriam recebido agora e precisar chorar e se lamentar por esses acontecimentos que teve. Viu, Deus? Sim. Só para complementar, você falou de todos os demais também. É interessante que nessa questão de ouvir, aquele espírito de escravidão na mente das pessoas imperava e hoje também. É tanto que os dois Jesus, o Senhor não recebeu. Interessante que aquele espírito de escravo naquela época também impera hoje. E as pessoas não estão ouvindo mais o profético, não estão dando mais, vamos dizer assim, atenção ao profético. Então a profecia é liberada, mas as pessoas estão fazendo como naquela época, fazendo jejuns, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Justamente. Agora, Deus ele reforça este ponto sobre, no caso ele reforça esse ponto sobre a desobediência do povo e as mensagens dos primeiros profetas. Para nós finalizarmos, vamos estar lendo agora do 8 até o 14, no início os irmãos vão prosseguir. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor das mostrai bondade e compaixão, cada um para com seu irmão. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros.
Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e endureceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, fizeram como seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como eu clamei, eles não ouviram, assim também eles clamarão, e eu não ouvi, do Senhor do Exército. Eu os espalhei como um vendaval, entre nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Ou seja, eles foram até lá fazendo uma pergunta e foi palavra em cima de palavra. Porque eles não ouviram as vozes dos primeiros profetas para eles. E agora nós vamos ver que começou o que sendo agora reforçado esses pontos. Os pontos que os profetas falaram, aonde eles falharam, começou a ser falado. Ou seja, pontos importantes que ele ali ressaltou naquela mensagem. Falou sobre justiça, bondade, misericórdia para com os outros, para não oprimir as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres, não procurar o mal para os outros. Ou seja, tudo isso foram palavras que foram faladas antes, mas eles não ouviram, e por conta disso aconteceu tudo o que aconteceu. Nós vamos ver que eles foram rebeldes e não ouviram as palavras da lei, e nem as mensagens dos profetas. Isso no versículo 11 e 12. E quando Deus clamou, o povo não ouviu. E depois o povo clamou e Deus não ouviu. Esse versículo foi muito forte, o versículo 13. E aconteceu como ele chamou e eles não ouviram, também eles chamarão e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Por conta daquela desobediência às palavras dos primeiros profetas e da lei do Senhor. Ou seja, em consequência desta rebeldia, o povo foi espalhado e a terra ficou desolada. Ou seja, por conta dessa rebeldia e dessa desobediência, foi que tudo aquilo aconteceu. E para nós finalizarmos, depois da volta do cativeiro, o povo precisava deixar a tristeza e o sofrimento do passado e olhar para o futuro. Ou seja, eles precisavam deixar, porque eles chegaram até o profeta perguntando se eles ainda iriam se lamentar, mas eles poderiam se alegrar, porque o templo estava sendo reconstruído, porque estava tendo ali um mover para uma construção novamente. Ou seja, eles precisam então deixar a tristeza e o sofrimento, passando a olhar para o futuro, mas para se preparar para receber as bênçãos que Deus prometida pelo Messias, teria que aprender com os erros passados e mostrar uma atitude diferente para com a palavra do Senhor. Então essa fica a nossa reflexão. E já encerrei, só vamos finalizar com um último vídeo. É curto, mas traz uma reflexão muito importante para nós, que fala sobre tudo o que nós vimos nessa manhã.